Então, vamos embora fechar. Vem. Frase número 6. Permaneciam abertas as listas. As listas sujeito. Permaneciam abertas. Verbo de ligação. Indica estado. Estado, ó. As listas permaneciam abertas. Abertas, predicativo do sujeito. Permaneciam é verbo de ligação. Verbo de ligação que indica estado. E que estado é esse, hein? Ó, quando você diz que as listas permaneciam abertas, está dizendo que o estado delas continuava a ser esse. É uma continuidade de estado. É como se você dissesse assim, elas estavam e elas permaneciam. Continuidade de estado. 6D. É como se eu dissesse, continuavam. Ó, não é estado permanente não, hein? É igual a continuavam, é continuidade de estado. 6D. 7. Um congressista compareceu à sessão preocupado. Aqui, quem comparece, comparece. O verbo é intransitivo ou transitivo circunstancial. Nesse caso, eu vou seguir a maior parte das gramáticas, tá? Eu vou colocar como um. Ó, eu vou colocar como um. Intransitivo. Quem comparece, comparece. Mas o verbo comparecer é uma luta. Você vai ver que há autores que vão colocá-lo como transitivo indireto. Por isso, eu vou registrar as duas, ó. 1 e 3, tá? Adriana, como é que eu vou saber, minha filha? Esse comparecer, ele vem no dicionário de regência nas duas acepções, como intransitivo, quem comparece, comparece, ou como transitivo indireto, quem comparece, comparece a. Compareceu à aula, compareceu à sessão. Então, a gente consegue ter as duas leituras aqui. Dizer que ele é intransitivo, compareceu, ou dizer que a sessão é objeto indireto, compareceu à sessão, à aula, ao encontro, e aí... Por isso que eu estou colocando as duas opções. Dri, e o preocupado? Preocupado é predicativo do sujeito. Mas isso não quer dizer que esse verbo seja de ligação. Nem sempre que houver predicativo do sujeito, o verbo vai ser de ligação. Você já aprendeu isso, tá bom? Vou repetir, coloquei os códigos 1 e 3, porque os dois são cabíveis com a regência aí desse comparecer. Eu posso entender das duas formas essa frase, então... Infelizmente, não dá para colocar uma só, tá? Deve chover bastante. Locução verbal. Se é locução verbal, esse é o verbo auxiliar. Verbo auxiliar da locução verbal não tem transitividade. Não tem transitividade. Lembra? Verbo auxiliar não tem transitividade. É código 5, tá? É o principal que tem transitividade. O principal aqui, que é o chover, ele é intransitivo. Tá? Chove, chove. Entendeu o que eu tô falando? Tá? Cuidado. O auxiliar, ele só auxilia, ele não tem transitividade. Por isso você colocou o código 5, verbo auxiliar. Frase número 9, olha aí, olha aí. Quem é botafoguense raiz não nega nem nos exemplos. Eu sou sempre a estrela matutina. O verbo ser é um verbo de ligação que indica estado permanente, mesmo nos rebaixamentos. 6A, estado permanente. Eu sou sempre a estrela matutina. Frase número 10. Surgiu pela esquina assobiando. Surgiu pela esquina. Vambora lá. Vambora lá. Isso aqui é locução verbal. Cuidado, cuidado. Na locução verbal, os verbos podem, eles podem vir separados por uma expressão qualquer. Então, não quer dizer que locução verbal, os verbos estejam sempre ali, um do lado do outro, tá? Cuidado com isso. Então, vou repetir. Se eu fosse você, eu anotava. Lembra que eram 9 sacadas? Eu vou ditar as duas últimas. São 9 mesmo. Vai ser perfeito. Eu vou ditar agora a sacada número 8 e a sacada número 9 nessa única frase. Essa única frase, com ela, eu vou te mandar 2 dicas. Vem comigo, ó. A primeira dica é, vem comigo, ó. Sacada número 8. Na locução verbal,
O auxiliar não tem transitividade. O auxiliar não tem transitividade. Tudo bem? Essa. Eu estou até escrevendo para você que você está chegando ao final da aula, você já está trocando as pernas. O auxiliar não tem transitividade. Então, Adriana, quem surge, surge, minha filha. Esse verbo é intransitivo, quem surge, surge? Não. Ele é um verbo auxiliar. Surgiu assobiando. Ele é um verbo auxiliar. Então, você vai colocar lá código 5. Ah, mas ele não é intransitivo, tipo quem surge, surge? Não, aqui ele é auxiliar. Código 5, tudo bem? Então, essa é a sacada número 8. E a sacada número 9, anote aí. Na locução verbal, os verbos podem vir separados por uma intercalação. Não estranhe. Os verbos podem... Então, vou repetir última sacada. Adriana, eu tinha que ver que isso aí era uma locução verbal? Tinha. Adriana, às vezes, pode vir coisa no meio dos verbos da locução verbal? Pode. É aquilo que a gente chama de materiais intervenientes ali, lugar, tempo. Pode aparecer. Quando você diz assim, ó, eu estou estudando. Locução verbal, estou estudando. Mas eu posso separar, ó, eu estou agora estudando. Então, os verbos da locução verbal, eles podem vir separados, fique ligado, isso é pegadinha das questões de concursos. Os verbos na locução verbal podem se separar na frase. Os verbos na locução verbal podem se separar. Nesse caso, vieram separados por uma locução adverbial de lugar. Qual é o problema? Mas, Adriana, continua sendo locução verbal? É, porque esses verbos estão trabalhando juntos, com o mesmo sujeito. Tá bom? Cuidado, Dri, minha filha, que show isso daqui, né? Porque, na verdade, isso é uma pegadinha. Muita gente lá na prova colocou como verbo intransitivo. Só que ele não é um verbo intransitivo, esse surgiu. Ele é um verbo auxiliar. Você teria que ver que isso aí é uma locução verbal. E nem sempre os verbos vêm juntinhos na locução verbal. E, Adriana, como é que eu sei que isso aí é locução verbal? São verbos que estão atuando juntos com o mesmo sujeito. Isso caracteriza a locução verbal. Ele surgiu assobiando. É só você juntar para ver que é uma locução verbal. Tá bom? Agora eu acho que foi, hein? Agora é só fechar. Bora lá, frase 11. Os operários perfuravam a rocha com suas brocas e picaretas. Aqui quem perfura, perfura alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Perfuravam a rocha. Verbo transitivo direto, código 2. Tudo bem? Quem perfura, perfura alguma coisa. Mas, Adriana, tive recaída. Eu fiz como o outro lá. Olha aqui o outro lá. Vou te mostrar o outro lá com recaída. Ó. Quem perfura, perfura alguma coisa com alguma coisa. Ó que gostoso. Ó a recaída, que gostosa. Recaída às vezes é gostoso ter, mas faz mal. Faz mal. Então, eu vou fazer... Mas você não pode repetir aí, ó. Ó, o outro lá faria assim, ó. Quem perfura, perfura alguma coisa com alguma coisa. Direto e indireto. Agora eu vou mostrar você. Você é o cara que não tem recaída. Você não vai entrar nessa de sem preposição, com preposição, direto e indireto. Isso é coisa do outro lá. Você vai dizer, peraí, se a preposição indica circunstância, lembra? Eu ditei essa sacada. Se a preposição indica circunstância, com suas brocas e picaretas, isso é circunstância. De quê? De instrumento. Perfurando com instrumento. É um adjunto adverbial de instrumento. Se indica circunstância, é adjunto adverbial, não é objeto indireto. Não seja o outro lá. Entendeu? O verbo é transitivo direto, sem recaída, sem entrar nessa de sem preposição e com preposição. Nem sempre o que vem com preposição é indireto. Nesse caso é adjunto, porque traz circunstância de instrumento. 12. Existe em Nova Lima uma importante mina de ouro. No desespero, vá ao verbo, pergunte pelo sujeito o que é que existe. Uma importante mina de ouro. Sujeito. Uma importante mina de ouro existe. Em Nova Lima é lugar. O verbo não precisa de nada disso. O verbo é intransitivo. O que existe, existe. Uma importante mina é o sujeito e em Nova Lima é o lugar.
Bora mais. Tudo bem? Tô olhando o chat, pode deixar que eu tô cuidando. Tô cuidando de vocês, nas recaídas. Sandra Regina, socorro, Adriana, estou na esquina. Adriana, pela esquina não é lugar? É. E daí, o que muda? Adriana, lá na frase 10, pela esquina não era adjunto adverbial de lugar? É. Surgiu assobiando por onde? Pela esquina. Tá bom. Então, Adriana, por que o surgiu não é intransitivo? Ele não é intransitivo porque ele é auxiliar. O verbo intransitivo é esse aqui. Lembre, ó, que na locução verbal, você já anotou isso daí. Na locução verbal, quem tem a transitividade é o assobiando. É o principal. O surgir é só um verbo auxiliar, tá bom? Tô cuidando de vocês. Frase 13. Contou-me um amigo uma história exemplar. Quem é que contou? Um amigo, sujeito. Primeiro você pergunta pelo sujeito. No desespero, pergunte primeiro pelo sujeito. Quem é que contou? Um amigo é que contou. Beleza, agora vai. Depois de perguntar pelo sujeito, lembra que eu te ensinei lá naquele primeiro vídeo, o passo a passo? Vá ao verbo, pergunte pelo sujeito. Depois, sim, pergunte pelos complementos. Primeiro pergunte pelo sujeito, depois pergunte pelos complementos. Quem é que contou? Um amigo. Contou o quê? Uma história exemplar ao menino. O verbo tem dois objetos. Um objeto direto e o me que é igual ao menino. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Direto e indireto. Código 4. Próxima, frase 14. Uma das janelas vivia aberta. Uma das janelas, sujeito. Tô feliz, essa frase tá na ordem direta. Vivia. Ai, Adriana, peraí, pra eu não ter recaída, eu vou devagar. Aberta é predicativo do sujeito. É, porque é o estado que vem no predicado e se refere ao sujeito. Beleza. Tá bom, mas Adri, eu aprendi que nem sempre que vier predicativo o verbo vai ser de ligação. Sim, eu já te ensinei isso. Nem sempre que vier predicativo o verbo é de ligação. O verbo é de ligação quando indica estado. Esse verbo indica estado? Vivia aberta? Sim, estava sempre aberta. É como se eu dissesse vivia. É como se eu dissesse, ó, é só você trocar por outro de ligação, ó. Estava sempre. Indica estado, um estado permanente. Ela estava permanentemente. Coisa linda. É só você trocar por estava permanentemente para ver que esse verbo indica estado. É verbo de ligação 6A, indicando estado permanente. Vivia é como se eu dissesse estava sempre. Entendeu? Beleza. Vem comigo. Frase 10. E o estar aqui é de ligação? Não. O estar aqui é o quê? Intransitivo. Ó, naquele dia dá a ideia de tempo e em Friburgo dá a ideia de lugar. Então, o verbo aí é intransitivo. Mas, Adriana, o verbo intransitivo ficou estranho. Estava. Nem todo verbo intransitivo fica bonito sozinho. Você já aprendeu isso, você já anotou isso. Como é que eu sei que ele é intransitivo? Se o que vem depois dele é circunstancial, naquele dia é tempo e em Friburgo é lugar, o verbo não precisa de complemento, é intransitivo. Dizer, comemore, você está chegando ao final e você sobreviveu. Ó, olhe para mim. Só faltam 5 frases. Respire fundo para não errar nenhuma, tá? Vem. Ela parece triste. Então, vamos lá. Isso aqui é um predicativo do sujeito, porque é um estado que vem no predicado e se refere ao sujeito. Tudo bem? Show. Agora, para eu saber se esse verbo é de ligação, eu pergunto se ele indica estado. Ele indica estado? Sim, ele indica estado aparente. Ele indica estado aparente, né? Ela parece, né? É porque é o estado de aparência dela. Coisa linda. Se indica estado aparente, é verbo de ligação. Verbo de ligação, 6. O estado aparente é código E. 6E. Tá bom? Estado aparente. 17, vou mostrar para você o cara descoordenado, desgovernado. Vou mostrar para você o cara perdido,
fazendo a frase 17. Ó, o cara perdido, vou mudar de cor. O cara perdido é o de cor verde. Quem distribui, distribui alguma coisa em alguma coisa, direto e indireto. Você não. Você é o cara de caneta vermelha. Você não vai nessa de direto e indireto, sem preposição e com preposição. Palhaçada, nada disso. Ó, quem distribui, distribui alguma coisa. Distribui alguma coisa. As cartas. Verbo transitivo direto. Por quê? Porque na mesa dá a ideia de lugar. Se dá a ideia de lugar, é adjunto adverbial. E se é adjunto adverbial, é acessório. O verbo só tem um objeto, que é as cartas. Então, não seja como o cara desgovernado, descoordenado, que fica assim, quem distribui, distribui alguma coisa em alguma coisa. Nada disso. 18. Chegamos alegres. Bora lá, são só 3 frases, não erre nenhuma. Chegamos alegres. Vamos lá. Sujeito, nós. Nós chegamos. Tá bom. Alegres é o predicativo do sujeito. Adriana, alegres não é modo, não. Adriana, alegres não é adjunto adverbial de modo, Adriana. Isso não seria um modo? Tô tendo recaída, Adri. Não, modo, você já aprendeu comigo. Modo é advérbio. Advérbio é invariável. E se variou, isso é adjetivo. Então, isso é um predicativo. Lembra? Não tenha recaída. Isso é predicativo, porque é um adjetivo que está no predicado e se refere ao sujeito. E ele não é adjunto adverbial de modo, não é advérbio de modo, porque ele varia e o advérbio não varia, tá bom? Então, essa frase tem predicativo. Beleza. O fato de ela ter predicativo faz com que o verbo seja obrigatoriamente de ligação? Não. Você já aprendeu que não. O verbo é de ligação se ele indica estado. O verbo indica estado? Não. O verbo chegar é indicação. Beleza. Então, eu já sei que eu tenho o predicativo, mas o verbo não é de ligação. O verbo é intransitivo. Código 1. É como se eu tivesse aqui um verbo de ligação implícito. Chegamos e estávamos, né? Mas o verbo chegar, ele não é de ligação, ele é um verbo de ação, entendeu? Como se houvesse aí implícito um verbo de ligação depois dele. Tudo bem? Então, você nunca mais vai errar isso. Eu posso ter predicativo e o verbo não ser de ligação, tá? Chegamos é verbo de ação, é verbo intransitivo. 19. Cuidado com a frase 19. A frase 19 tem predicativo? Vou te perguntar. Só faltam 2. Uma é a do Botafogo, que é a frase 20, você não vai errar. A 19 é a pior. Então, foco na 19. A 20 é só... A 20 é tranquila. Foco, não erre a 19. Não erre a 19. Foco nela. Vem comigo, ó. José caiu doente. José caiu doente. Doente é o quê? Doente é adjetivo, não é, Adriana? Porque ou é modo. Doente é advérbio ou é adjetivo? Advérbio você sabe que é invariável. Tente variar. Os meninos caíram doentes. Ele varia, então ele é um adjetivo, não é modo, não. Na hora que você estiver na dúvida ali, será que é advérbio ou é adjetivo? Você tenta jogar para o plural. Os meninos caíram doentes, variou, então é adjetivo. É adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito, é predicativo do sujeito. Show. Tá. Predicativo do sujeito quer dizer que o verbo seja de ligação? Não. O verbo é de ligação se ele indicar estado. Esse verbo cair, ele indica estado? É essa pergunta que você deve fazer. É isso que vai resolver sua vida na frase 19. E aí, esse verbo cair aí, ele indica estado ou ele indica ação? É o verbo cair de indicar ação, tipo, caiu a caneta? É isso? Ou é o verbo cair indicando estado? Repita comigo.
Se o verbo indica estado, é verbo de ligação. E quando eu digo que José caiu doente, eu estou dizendo que José ficou doente. O verbo indica estado. É a mudança de estado. Se indica mudança de estado, matei a questão. Esse é um verbo de ligação. O verbo cair aí não é o verbo cair de caiu a caneta. É um verbo de ligação, de mudança de estado. Ele ficou doente. É como se eu dissesse assim, José ficou, ele não estava doente. O estado dele mudou. Mudança de estado, 6C. Tudo bem? E a frase 20, aquela estrela no peito é sempre uma predestinação. Com o verbo ser, eu sou feliz. Ele é verbo de ligação. Verbo de ligação indicando estado permanente. 6A, essa 20 aí. Tranquilaça, né? Próxima aula, questões. Aí você vai ver. A gente vai fazer um estrago. Na próxima aula, olha o que eu preparei de roteiro para a próxima aula. Nós vamos fazer uma bateria de questões, desde bancas como VUNESP, a OCP, até CESP. Depois nós vamos entrar em tipos de predicado, predicado verbal, nominal, verbo nominal. Fechando essa aula, o que você teve? Adriana, onde eu estou e para onde eu vou? Você está começando a análise sintática. Na sequência, na próxima aula a gente vai resolver uma bateria de questões, que você vai ver da lama ao topo, eu vou desde as mais simples até as mais ferradas, e aí depois nós vamos com tudo para a análise sintática, e aí sim, vamos fazer um estrago, adjunta de nominal, complemento nominal, mas o mais importante é isso aí. Foi a aula de hoje, que para mim, assim... Então, vou repetir. Quer aprender português? Quer dizer assim... português é o meu diferencial? Invista em análise sintática. Sem análise sintática, você nunca vai ser o cara. Para você saber português, você tem que saber análise sintática. Isso diferencia mesmo o aluno. Isso faz toda a diferença na preparação. Então, você vai ver o estrago que a gente vai fazer, tá bom? Beijo!